Olá pessoal, eu sou Ângelo, professor de Biologia. Eu estou aqui hoje para falar com vocês nesse vídeo sobre interações ecológicas. Olha, tem vídeo sobre interação ecológica no meu canal. Hoje eu quero apresentar apenas um panorama geral dessas interações ecológicas, certo, gente? Então, reparem bem numa coisa, eu vou falar sobre as relações que os seres vivos estabelecem entre si numa determinada área, né? Veja, é o meio ambiente e os seres vivos. Então, existe uma relação que acontece entre seres vivos, sejam eles da mesma espécie ou de espécies diferentes. Então, eu quero dar alguns exemplos para vocês desse tipo de relação. Então, nós vamos organizar essas relações, certo? Em dois grupos grandes, tá? As relações intraespecíficas, que são aquelas relações que existem entre animais da mesma espécie, intraespecíficas. O prefixo intra, ele relaciona-se a dentro, tá? Então, dentro da mesma espécie. Então, por exemplo, na espécie humana, a espécie humana, ela convive em sociedade. Se ela convive em sociedade, existe uma colaboração entre as pessoas para que a sociedade funcione, tá? E aqui, ó, as relações interespecíficas, ou seja, existe um intercâmbio entre indivíduos de espécies diferentes, certo? Então, aí você está falando, por exemplo, dos seres humanos e das abelhas, certo? Que produzem substâncias que são favoráveis ao ser humano. Tá? Então, aí você está falando de uma relação interespecífica. Muito bem. Então, dentro desses grandes grupos de relações, existem também duas características, ou dois grupos, né? Dois tipos, vamos dizer assim, para cada relação, tanto a intraespecífica como a interespecífica. Vamos lá. A relação intraespecífica, ela pode ser harmônica quando há ajuda mútua, ou ela pode ser desarmônica quando uma das partes é prejudicada. Outra também pode acontecer nas relações interespecíficas. Elas podem ser harmônicas ou desarmônicas. É fácil entender, tá? O que é harmônica e o que é desarmônica, certo? Então, alguns grupos, alguns exemplos. Então, vamos pegar aqui, por exemplo, ó, a harmônica. A harmônica, você pode ter a colônia e a sociedade. É uma relação intraespecífica harmônica, colônia e sociedade. Tá vendo? Que é uma colônia? A colônia é um grupo de seres vivos que estão juntos, estão ligados, ó, ligados, certo? Para obter benefícios em comum. É o caso, por exemplo, de recifes de coral, né? Então, são vários indivíduos juntos e assim eles conseguem melhor abastecer cada um deles de alimento. Tá legal? Existe uma coisa que é interessante na colônia, há uma ligação física entre indivíduos de uma colônia. Então, muitas vezes, o corpo deles se completam, o corpo deles se encaixam. Então, existe às vezes uma semelhança muito grande, quer dizer, é uma relação, uma colônia isomórfica, quer dizer, iso que é igual, morfo de morfologia, então elas são ligadas morfologicamente e semelhantes para se encaixar. Aí, quer dizer, uma faz assim, ó, faz assim e encaixa, pronto. E também tem a heteromórfica, a colônia heteromórfica. O que é hétero? Hétero de diferente. Então você vai ter, por exemplo, a caravela.
A caravela portuguesa, que é um quinidário, que muita gente confunde com água-viva, porque é do mesmo filo. Porém, que ela tem? Ela tem um flutuador, então é uma colônia. São organismos que formam um flutuador que faz com que ele se desloque, né, no mar, de acordo com o vento, e tem a parte daquela cortina de tentáculos que fica embaixo, que são indivíduos que captam alimento. Então, uma parte cuida de movimento, uma parte cuida de captura de alimento. Então, é heteromórfica, porque tem formas diferentes de corpo, mas eles estão ligados. Você não pode separar, senão eles acabam não conseguindo viver separadamente. Agora, a sociedade, ela também é harmônica no sentido de ter ajuda mútua, porém eles não estão ligados. Na sociedade existe uma hierarquia de funções, tá? O que acontece na colônia. Então existe, por exemplo, quem tem uma posição no grupo que é superior, que é de comando ou que é de ação. É o que acontece no ser humano, por exemplo, nas sociedades das abelhas, nas sociedades dos cupins, na sociedade das formigas. Então, são animais que, por exemplo, têm uma casta social. Tem rei, rainha no caso de cupim, só rainha no caso da abelha. Então, existem operários, existem soldados, enfim, existe toda uma organização hierárquica com divisão de tarefas. Não é todo mundo fazendo a mesma coisa como acontece, por exemplo, na colônia. Não. Então, eles não estão ligados entre si na sociedade, então eles têm uma certa liberdade de sair de perto um do outro, até para que possam estabelecer as suas funções, exercer as suas tarefas, como, por exemplo, busca de alimento, coisa que valha, tá bom? Outra coisa, a desarmônica. Nós temos aqui a intraespecífica da mesma espécie desarmônica. Competição intraespecífica. Eu já falei isso em fatores limitantes, em aulas anteriores. Eu falei que quando a densidade populacional é muito grande, por exemplo, tem muitas pessoas vivendo na cidade de São Paulo, certo? Ok. Então, o que vai acontecer? As pessoas vão competir mais aqui na cidade de São Paulo, por exemplo, por emprego. Então, uma característica humana, né? O trabalho através de um emprego. Então, a competição é maior. Você vai fazer um exame de vestibular, tem mais candidatos. Então, isso é uma competição. É uma competição, no caso, é intraespecífica. Você compete com outras pessoas, certo? Animais competem entre si por alimento. Animais competem entre si por oportunidade de acasalamento. E assim por diante, certo? Outra coisa que também tem aqui, ó, é o canibalismo, tá? É uma relação intraespecífica desarmônica chamada canibalismo. Muitas vezes por falta de alimento, por exemplo, alguns animais comem um outro da mesma espécie, ou muitas vezes por um ritual de acasalamento, como acontece, por exemplo, no louva-a-Deus, certo? Em algumas espécies de inseto, nos aracnídeos, que por acidente pode acontecer o canibalismo, e assim por diante, tá? E na espécie humana, algumas sociedades, né, algumas etnias, por exemplo, índios e tal, cometem canibalismo ou já cometeram no passado, tá? Pode ser que essas tribos não existam ainda hoje, pelo menos aqui no Brasil. Mas isso é um canibalismo. O canibalismo e a competição intraespecífica é desarmônica, quer dizer, não traz harmonia, traz prejuízo para um dos lados, tudo bem? Agora, a maior parte delas está em relações interespecíficas, harmônicas e desarmônicas. Vamos lá, harmônica, interespecífica, protocooperação, ou seja, eles cooperam um com o outro, mas esse protocooperação, como o próprio nome diz, é uma cooperação, não é uma ajuda obrigatória, um não depende de forma tão vital do outro, mas pode ajudar, tá? O caso mais famoso que se usa em ecologia é daquele crustáceo ermitão que vive dentro de uma concha abandonada e coloca uma anêmona nas costas.
certo? Com a anêmona, como a anêmona é um animal venenoso, ele se protege contra o ataque de polvos, por exemplo, certo? Então, e o povo não consegue comer aquele crustáceo porque a anêmona está em cima dele. Então, a anêmona serve de guarda-costas. Mas o que a anêmona ganha com isso? O que ela ganha é que, ao estar fixa em cima de um caranguejo, né, de um crustáceo, que está dentro de uma concha, ela fica em cima da concha, a anêmona, que é fixa, ela passa a andar no fundo do mar. E assim ela passa a visitar ambientes diferentes e conseguir alimentos com mais facilidade. Então, é uma cooperação que é benéfica para os dois lados, mas não é obrigatório, eles podem viver separadamente. Então, a própria cooperação, ele é facultativo, tá? Faz se quiser. Agora, o mutualismo não. O mutualismo é obrigatório. O mutualismo é vital. Como, por exemplo, os líquens. Os líquens são formas de vida que reúnem fungos e algas, tá? Então, as algas fazem a fotossíntese, mas elas precisam de quê? De água e sais minerais, que vem de onde? Do fungo. E em troca, o que o fungo ganha? Açúcar, porque o fungo não faz fotossíntese. Viram? É uma relação harmônica, tá? Interespecífica, porque é espécie diferente, porém é vital. Se você separar os dois, durante a evolução, os dois se entrosaram tão bem que agora não conseguem mais se separar, como acontece também, por exemplo, no caso dos protozoários, que vivem no intestino dos cupins, que digerem celulose, ou também nos protozoários que vivem no estômago dos ruminantes, como o boi, que acabam digerindo celulose para o boi, e se você tirá-los, o boi morre, né? E eles também não conseguem obter celulose se não estiver dentro do estômago de um boi. Então existe uma ligação muito íntima no mutualismo, e não dá para separar mais, tá? O comensalismo, o comensal é aquele que busca comida, né? O comensalismo, ele vai atrás de comida. Você tem, por exemplo, a anêmona. A anêmona não, vamos pegar o caso do tubarão e da rêmora, né? Que é um peixe que vive seguindo o tubarão, e muitas vezes ele se fixa no tubarão, que tem ventosas, né? Que fixa no tubarão e come restos alimentares que o tubarão deixa escapar durante as suas refeições. Então isso aí é um comensal, tá? O comensal está perto do outro para conseguir comida. Como é o caso, por exemplo, do urubu, que está sempre perto do predador, porque o predador mata o animal, come, e o resto que o predador deixa, o urubu vai lá e come, tá? Então isso é um comensal. O comensal também pode exercer forésia. Forésia, o que é? Forésia é um animal que pega carona no outro. Então, por exemplo, a rêmora, aquele peixinho que gruda no tubarão, além de cometer o comensalismo, né? Quer dizer, o comensalismo quer dizer, ele come o resto alimentar do tubarão, mas ele não prejudica o tubarão. Então é harmônica. Além dele comer os restos de alimento que o tubarão deixa para trás, o que a rêmora faz? Ela é rebocada, ela pega carona no tubarão. Então o tubarão carrega ela. Aí ela também exerce a forésia. Forésia é quando um animal aproveita o deslocamento de outro para poder ir junto. Tá? Como, por exemplo, as cracas que vivem ao longo do corpo de uma baleia, tá certo? Então a baleia carrega as cracas com ela. Tem o inquilinismo, que é uma forma de viver no outro, como o próprio nome diz. O inquilino busca o lugar, né? Não busca comida. É o caso, por exemplo, samambaias, orquídeas que vivem sobre os galhos de árvores mais altas, né? Então o que acontece? Ele consegue mais luz. Então é um inquilino, ele está morando lá, ele não é parasita da árvore, mas ao estar na árvore, ele consegue mais luz e vive melhor do que aquele que está no chão, tá bom? Então isso é o inquilinismo. Então isso tudo é harmônica. Então ou ajuda ou pelo menos não atrapalha, certo? Agora aqui a desarmônica. Então você tem a competição interespecífica, que é, por exemplo,
o animal, aquelas fotos bonitas que tem lá da savana africana. Então você vê o que ali naquela savana africana? Você vê lá a zebra, o bisão, enfim, o veado, todo mundo pastando, todo mundo na mesma área, tá? E se tiver uma seca prolongada, vai faltar pasto. E aí o que vai acontecer? A zebra, o bisão, o veado vão competir por alimento. Então é uma competição intraespecífica, tá bom? O herbivorismo é desarmônico. Por quê? Porque o inseto, como um gafanhoto, por exemplo, vai comer as folhas de uma planta, né? Então vai tirar a capacidade daquela planta fazer tanta fotossíntese como antes e pode até matá-la. O herbívoro pode comer toda a planta ou parte dela, mas é desarmônico porque ele está destruindo aquele vegetal. Então o herbivorismo é uma versão do herbívoro de cometer o predatismo, que aí o predador também é desarmônico. O predador não precisa muita explicação. O animal que come carne mata o outro para comer a carne, né? O corpo do outro, tá? É o predatismo. O esclavagismo ou sinfilismo, né? Esclavagismo é quando, por exemplo, algumas formigas, elas aprisionam pulgões. Pulgões são insetos que furam as plantas para tirar a seiva. Então, conforme a seiva vai entrando no corpo do pulgão, o excesso de seiva, que é doce, sai pelo ânus e forma uma gotinha. E aí algumas formigas gostam de trabalhar cortando folhas e elas bebem aquela gotinha, porque como tem açúcar, é energético. Porém, algumas formigas aprisionam, conduzem os pulgões para perto ou dentro dos seus formigueiros. Então aí os pulgões estão constantemente fornecendo alimento para aquelas formigas. É como se fosse um animal uma ovelha ou fosse um gado, né, que você aprisiona para que ele te ofereça alimento. Então isso é chamado de esclavagismo. Então isso pode acontecer com lagartas e tudo mais. As formigas costumam praticar esse tipo de situação, tá? Que mais? E o amensalismo, o antibiose. Amensalismo, o amensal, o antibiose, lembra antibiótico, né? O que o antibiótico é? Ele é o melhor exemplo. Antibiótico é um fungo que produz uma substância tóxica que acaba matando bactéria. É sem querer? Mas é útil para nós, né? Porque para a bactéria é horrível. Então, a presença de um ser vivo liberando toxinas acaba prejudicando o outro. Isso chama-se amensalismo. Tá legal? Então, esses são os tipos e as formas de relações entre os seres vivos. Se você gostou, dê um like, certo? Compartilhe esse vídeo, inscreva-se no meu canal, siga-me nas redes sociais e vamos logo mais com mais um vídeo para você. Um abraço e até a próxima. Tchau!